Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui, quero convidar os irmãos para orar, aqueles que puderem manter suas Bíblias abertas no livro do Colossenses. Vamos fazer uma breve oração. Pai precioso e santo, altaneiro, gracioso, muito obrigado, Deus, pelo teu amor por nós, Senhor. Com que grande amor o Senhor nos amou, a ponto de dar o seu Filho para nos resgatar. Muito obrigado. Muito obrigado por Cristo. Neste momento de culto, Deus, diante da tua santíssima palavra, nós rogamos a ti, Senhor, que envie teu Santo Espírito para que nos ilumine na palavra revelada. Eu lhe peço, Deus, mais uma vez, perdão pelas minhas falhas e pecados, Senhor. E clamo também a ti, Deus, que o teu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã e somente, Deus, saia dos meus lábios o que for ministrado pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização, que nada saia de mim mesmo, mas somente, Deus, o teu Santo Espírito fale através de mim neste momento. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vos proclamo Cristo, a plenitude da paz e da reconciliação. Nós vimos aqui este texto escrito no primeiro capítulo da carta da Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossos é uma cidade praticamente insignificante. Ela vivia à margem ou próxima ali de Herápolis e também de Laodiceia, que eram cidades maiores, que tinham um comércio maior. Colossos em si mesma, ela não tinha um status de uma cidade cultural, não havia uma biblioteca conhecida no mundo como a de Alexandria, por exemplo. Não tinha um grande centro financeiro. Geograficamente ela não estava em posição de ser uma cidade de algum tipo de destaque por turismo ou coisa assim. Não tinha uma indústria bélica, não tinha um exército forte. Era uma cidade muito pequena e simples. E esta cidade, inclusive, ela desapareceu com o tempo de tão insignificante. Mas ela tinha, existem hoje ruínas da cidade de Colossos, mais ou menos na região onde hoje é a Turquia. Mas ela tinha uma igreja extremamente fiel. E que o apóstolo Paulo reconhece a fidelidade daquela igreja e a fidelidade daqueles irmãos. Essa igreja de Colossos, ela também, como qualquer outra igreja que receberam cartas apostólicas, normativas, doutrinárias, que combatiam heresias, elas estavam sob ataque dos hereges. Haviam ali os epicureus, os estoicistas, haviam os agnósticos, haviam pessoas que negavam a divindade de Cristo, haviam todo esse tipo de problema, como também nas outras. Mas era uma igreja extremamente instruída pelo seu pastor Epáfras. Veja o que Paulo diz aqui no capítulo 1, verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então veja que o apóstolo Paulo, ele recebeu do pastor Epáfras, da igreja de Colossos, uma carta dizendo que aqueles irmãos eram extremamente fiéis em Colossos. Que pastor privilegiado, né? E eu também sou um pastor privilegiado e glorifico a Deus pelos irmãos da minha igreja. Mas ele
essa igreja, então, é uma igreja pequena em meio a todos aqueles combates. E o que nos destaca, o que nos salta aos olhos, como dizem, né, na carta de Colossos, é que Cristo ele é apresentado de forma tranquila, profunda, clara, totalmente explícita. É o teor da carta. Enquanto que nas outras cartas também é apresentado Cristo, mas os apóstolos eles tinham que combater as heresias que estavam contaminando a igreja. E aí então os apóstolos se preocupavam em corrigir os irmãos que estavam errados, corrigir aqueles mestres que estavam errados, e lutar e defender, fazer uma apologia da verdadeira sã doutrina que estava sendo combatida ali. Aqui, como era uma igreja bem instruída, uma igreja fiel, o problema quase não é mencionado, mas a solução do problema ocupa a carta inteira. E é uma carta totalmente cristocêntrica e que apresenta Cristo com uma profundidade maravilhosa, tá? Então nós vemos que a carta, de fato, ela vai tratar pouco do problema da igreja, mas muito da solução, não só para aquela igreja, para todas as igrejas até hoje, tá? Então a carta, ela vai falar com mais exatidão a obra e a suficiência de Cristo. Veja algumas observações. A igreja, de fato, ela era bem instruída pelo pastor Epáfras, como nós vimos aqui. E uma igreja bem instruída, ela entende a graça. E ao entender a graça, ela desenvolve fé e amor. Veja aqui, vamos ver aqui dos versos 1 a 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Veja que no verso 2, ele reconhece a fidelidade dos irmãos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Veja do 3 ao 8. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Veja que eles tinham fé e amor bem desenvolvidos, estabelecidos. E nós vamos ver aqui mesmo, nesse próprio trecho aqui. Isso porque eles entendiam a graça. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes, e agora note, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então veja que uma igreja bem instruída, ela tem a possibilidade de entender a graça de Deus. E ao entender a graça de Deus, ela vai desenvolver fé e amor não fingido. Um amor a todos os santos. Porque ela começa a entender quem éramos em miséria espiritual e a necessidade de Cristo. E que grande amor Deus nos amou em enviar Cristo, como falamos agora há pouco, a respeito do dia do Senhor 5. E ela começa a entender essas questões, ela começa a entender essa graça de Deus, que é um favor imerecido por nós não merecíamos isso. E aí então começa a desenvolver, poxa, eu queria amar as pessoas como Cristo me amou. E nós começamos esse verdadeiro amor pelos domésticos da fé, né? Como a palavra diz, nós vamos aumentando a nossa fé pela instrução que recebemos das Escrituras, a pregação de Cristo, conforme Romanos 10, 17, e vamos desenvolvendo esse amor pelos da casa. Então, uma igreja instruída, ela entende a graça de Deus. E a reconciliação, ela vai se consumar nesta perseverança. Veja o verso 13. Ele nos libertou, ele, Cristo, né?
nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Olha que o apóstolo Paulo não precisava ficar tratando problemas de membros da igreja, de erros ali, né, de pessoas que estavam falando heresias, porque a igreja era bem instruída, a igreja estava fundamentada, a igreja estava firme. Então ele começa a falar com mais clareza sobre Cristo e a obra de Cristo. Olha que coisa linda. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Veja como é importante esse nosso único consolo que temos na vida ou na morte, que não pertencemos a nós, mas nós pertencemos àquele que tem autoridade e domínio sobre todas as coisas, porque tudo foi criado por ele e para ele. Então nada pode nos acontecer que não seja pela permissão dele, e ele nos ama, e esse amor foi provado tendo ele morrido aquela morte terrível na cruz. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por intermédio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, não nos importa mais nada. É claro que nós nos importamos com as coisas seculares, mas não nos importa mais nada, porque fomos reconciliados por ele. Ou seja, o que de melhor nos poderia acontecer? Já nos aconteceu. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós apenas vamos agora desenvolvendo essa nossa vocação e ajudando a levar essa palavra, essa mensagem, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa graça maravilhosa. E a vós outros, verso 21, e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja a diferença, como vocês estavam caminhando para a morte antes, perdidos, cada um desgarrado por um caminho, e agora reconciliados, usufruindo desta paz. E eu quero chamar a atenção dos irmãos no verso 23. Se é que permaneceis na fé, agora olha só, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foste pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a reconciliação se consuma na perseverança. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Você já percebeu que o mundo milita para nos afastar da esperança do evangelho? As coisas que acontecem, elas tendem a nos jogar para longe do evangelho. Poxa, por que eu estou passando essa decepção então? Se eu procuro ser fiel a Deus, estou nos cultos. Ai, por que eu perdi um ente querido? Ai, por que eu estou passando essa dor? Ai, por que as coisas estão acontecendo? As coisas que acontecem no dia a dia, elas tendem, como que um imã, a tentar nos puxar, sabe? Nos tirar desta graça maravilhosa, desta paz incrível, em que temos a redenção e a reconciliação. Mas a perseverança dos santos é algo que vai fazer a diferença, porque aqui vai dizer: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Permanecendo, a única forma de conseguir isso é permanecendo na fé,
alicerçado e firme, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Veja aqui, tem uma ação humana aqui. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Ou seja, aquele que achou o tesouro escondido no campo e que, transbordante de alegria, ele constatou o tesouro ali. Existe esse tesouro. E ele encontrou esse tesouro. E aí, transbordante de alegria, não por um fardo ou por uma obrigação, deliberadamente, voluntariamente, transbordante de alegria, ele vai, vende todas as outras coisas, rancores, mágoa, ódio, conforme falamos no início do culto, né? Para adquirir aquilo, então, ele vai sendo transformado e perseverante na fé. Então, uma igreja instruída, ela entende a graça. Por isso, ela tem fé e amor. A reconciliação se consuma na perseverança. A revelação do mistério de Cristo em nós é o fundamento da nossa esperança. Veja aqui os versos 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o tesouro escondido que nos foi revelado. Eis aqui, ele existe. E nós podemos experimentar dele. Nós já experimentamos dele neste mundo aqui. Imagina na glória excelsa. Também a carta, ela, dentro desta instrução e deste tempo que ele ocupa dando a solução, ele fala de todo o cuidado contra o engano. No capítulo 2, verso 8, nós vemos: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Veja, que coisas grotescas, muitas vezes nós não nos engana, não nos enreda, porque é notório. Fala, peraí, isso aí está muito errado, né? Quando a gente vê algo muito errado, dificilmente a gente se engana. Mas aqui ele fala de sutilezas, né? Então, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. Olha só, a regra de fé do cristão é as escrituras e não a filosofia humana. A escritura, a teologia verdadeira, bíblica, ela nasce de Deus, é a revelação de Deus. A filosofia, ela nasce do pensamento humano. São as observações dos homens sobre as coisas. Não, isso daí não vai nos conduzir ao céu. Mas sim a verdadeira teologia. Então ele vai dizer: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Quem? Parentes que não são cristãos, ou que têm falsa crença, amigos próximos, que muitas vezes desejam o nosso bem, mas que nos levam para uma filosofia totalmente contrária ao Evangelho. Então ele fala: cuidado com essas coisas, porque você está sendo bem instruído. Mas existe um poder de milícia muito grande lá fora. Nós temos 3 grandes inimigos: o diabo, que tenta nos enganar e nos iludir e nos tentar; o mundo com as suas filosofias e o seu caminhar; e a nossa própria carne, com os nossos próprios desejos e sensações. Então ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Quando diz tradição dos homens, está dizendo aqui as falsas crenças, qualquer tipo de tradição que seja incompatível com o Evangelho. Irmãos, eu vou ser sincero. Foi dito aqui, né, de manhã, o irmão falou, pela verdade, né, se não for da verdade, nada... Não esqueci como que é a frase, mas... A paz, se possível, é a paz, se verdade possível, a todo custo. a verdade a todo custo. Algumas denominações cristãs são aparentemente extremamente fiéis, mas tem uma tradição lá contrária às Escrituras. Irmãos, nós devemos ser 100% fiéis. Deus é 100% fiel. Deus é 100% santo. A revelação dele é 100% o caminho que nos leva a Cristo. Cristo é 100% o nosso libertador. Não tem 99% no Evangelho.
Não tem isso. É rocha. O evangelho é rocha, não tem dúvida. Não tem. Então aqui, ó, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua vã filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. É isso que eu estou falando aqui. Cristo é a rocha. Permaneça nele, permaneça nas doutrinas bíblicas. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita nele. Também nele estáis aperfeiçoados, nele, e não 99, quando fala nele, é todo. Ele é a plenitude de todas as coisas. E não parte nele e parte em tradições humanas. Nele. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja a profundidade de Cristo, veja como tem que ser 100% Cristo, e não uma parte Cristo e outra parte tradição humana. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Ele te deu vida. Ele te perdoou dos seus delitos, não as tradições dos homens. Não são as tradições dos homens que nós devemos servir. Não são pelas tradições dos homens que nós devemos lutar. Não são nas tradições dos homens que nós devemos nos lançar de olhos fechados. Não são as tradições dos homens que vão nos garantir no dia mau. Não são as tradições dos homens o nosso único consolo na vida ou na morte. Nós temos um objetivo, nós temos um fundamento, nós temos um alvo, nós temos uma regra de fé, se chama Cristo, 100% Cristo. Deus não divide a glória dele com ninguém. É Cristo, 100% Cristo. Não tradições de homens, não tradições de denominações. Cristo, 100% Cristo. E é isso que a carta aos Colossenses apresenta. Apresenta Cristo. Aprove a Deus que residisse nele toda a plenitude de Deus. Nele, toda a divindade. Nele, fomos perdoados. O perdão de todos os nossos delitos, conforme nós vimos aqui, ó. Verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tem pessoas que falam assim, tem coisas erradas lá, mas não interfere na minha salvação. Então você congrega por causa da salvação ou você congrega por Cristo? Você cultua por causa da tua salvação ou você cultua Cristo? Deus. Não é por causa da nossa salvação. É porque nós somos gratos que ele nos reconciliou. E nós queremos fazer a vontade dele, e não a vontade das tradições. E se eu estou preocupado somente com a minha salvação, o Deus que eu sirvo sou eu mesmo. Porque na verdade eu faço tudo isso porque eu quero ser salvo. E não porque eu tenho gratidão a Deus. Essa é a diferença fundamental. E que está levando as pessoas a fazerem vistas grossas a muitas coisas que entraram no Evangelho e deformaram o Evangelho. E nós chegamos no século 21... onde você prega o evangelho para outro cristão e ele te acha radical. Porque você quer ser fiel às Escrituras. Então, irmãos, veja, capítulo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente o encravando na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças. Aqui, ó, quem cancelou o escrito de dívida? As tradições dos homens? Não, Cristo. Por isso nós servimos a ele de corpo e alma, fielmente a Cristo. É só o que ele revelou na palavra dele. O que ele não revelou, não quero. Como Sproul disse, dê-me o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Não misture Jesus com nada. Eu não quero que 50% de Jesus, 50% de tradição humana. Cristo ou nada.
Cristo ou nada. Enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar Cristo ou eu vou parar de pregar. Não vou misturar Cristo com nada nem com ninguém para agradar ninguém. É Cristo ou nada. E é assim que deve ser na nossa vida. Olha só, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Ele cancelou isso, para que a gente volte aos velhos rudimentos e ficar seguindo tradições que não são Cristo. Removeu inteiramente cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem despojou os principados e as potestades? Despojar é tirar o poder, é tirar o que eles têm, tirar a riqueza deles. Quem despojou os principados e as potestades? A tradição de uma denominação cristã ou Cristo? Servimos a Cristo. Nós servimos a Cristo. Nós somos de Cristo. Ele é a plenitude das coisas. Então, uma igreja instruída entende a graça, por isso tem fé e amor. A reconciliação se consuma na perseverança. A revelação do mistério é Cristo em nós. O cuidado contra o engano. E ele ainda aborda a questão do pensamento, capítulo 3, versos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Busque as coisas dele. Porque todas as coisas terrenas, inclusive as tradições dos homens, as falsas crenças, são temporais e passageiras. E elas não oferecem segurança nenhuma. É como uma areia movediça. Ela só vai pulsar mais para baixo. Ela não tem poder em si mesmo de garantir nada para ninguém. Nada. Então, olha só. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Cuide do seu pensamento. Meus irmãos, falar em amor. Se você não cuidar do seu pensamento, ninguém pode fazer isso por você. Nem a pessoa que mais te ama nesse mundo. O pastor da igreja não pode. A pessoa que mais quer o seu bem neste mundo não pode. Ninguém pode fazer isso por você. Se você não cuidar do seu próprio pensamento. Para você não ser enredado com outras coisas por aí. Olha só. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você sabia que agora você está oculto com Ele e você faz parte daquele tesouro que está oculto num campo e que alguém vai achar um dia? E que você faz parte disso? Você faz parte do reino dos céus? Que o reino dos céus é semelhante ao tesouro que está escondido no campo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Amém. As tradições humanas, elas não vão se manifestar mais depois. Não. Elas só vão servir para dividir Cristo na vida das pessoas. E não apresentar a plenitude de Cristo para as pessoas. Nós devemos ter a plenitude de Cristo. Depois, a transformação de vida, verso 5. Fazei, pois, morrer. Veja, fazei. Imperativo, atitude humana. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É ele encontrou o tesouro escondido. E ele vendeu as coisas que ele tinha para comprar aquele campo. As coisas que ele tinha, que ele está vendendo, isso aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impurezas, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Veja que chama avareza de idolatria. Você querer reter as coisas, ser muito preso às coisas que você tem, isso aqui é idolatria, que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele compara a avareza com a idolatria. E por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vos faço outra pergunta. A tradição humana pode te livrar dessa ira de Deus? Mas eu fui fiel à tradição daquela igreja. Isso vai te livrar da ira de Deus? Nós temos que ser fiéis a Cristo. A Cristo. E reconhecer Cristo. Onde Ele é pregado, onde Ele está. É Cristo que nós seguimos. Olha só. Verso 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente, assim como ele despojou
os principados e potestades, despojai-vos de tudo isso em você mesmo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Você viu como está na moda agora cristão falar palavrão? Tem gente achando bonitinho, cristão falando piadinhas imundas e muitas malícias. Tem gente achando bonito isso. Estão querendo cada vez mais parecer com o mundo. É o mundo que tem que parecer com a igreja, e não a gente parecer com o mundo. Olha só. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Agora nós estamos na verdade. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Uma das funções de Cristo, ao morrer na cruz e nos resgatar, é restaurar a imagem de Deus em nós. Que Adão perdeu na queda. Ele foi originalmente criado, né? O Adão e a Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso foi totalmente desfigurado na queda. Ficou resquícios ainda, tá? Cristo está refazendo isso em cada um de nós. Por isso nós vamos indo de glória em glória, tá? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Nós somos um. Independente da nossa ascendência aí, da nossa etnia, né? E da nossa cultura, de onde fomos criados. Nós somos um. Não importa de onde nós viemos, cada um de nós. Hoje nós somos num só corpo. E também diz que as virtudes devem ser preservadas e os deveres da família. Revesti-vos, pois, capítulo 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Sim, existe eleição, sim, e é Deus que elege. Isso está em toda a Bíblia. No Antigo Testamento elegeu uma nação, apontando para a igreja. No Novo Testamento nos mostra claramente que os salvos, os que morarão no céu, foram eleitos nele antes da fundação do mundo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Põe essa roupa. Você tem que pôr essa roupa. Se você é do povo de Deus, você tem que vestir a camisa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, isso é ser cristão, de bondade, isso é ser cristão, de humildade, isso é ser cristão, de mansidão, isso é ser cristão, de longanimidade, isso é ser cristão, suportai-vos uns aos outros, isso é ser cristão, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra os outros, isso é ser cristão. Veja o resumo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a lei áurea, é a lei do céu. Quem não ama é um fora da lei no reino de Deus. Não está legalizado no reino de Deus. A lei do céu é o amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é ser cristão. Não é fazer em nome de Jesus, não é só usar a frase em nome de Jesus, né? Mas é fazer dentro de tudo aquilo que é a proposta de Cristo, que é o cristianismo. E por fim, irmãos, oração e postura. Capítulo 4, versos 1 a 6. Senhores, capítulo 4, 2 a 6. 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora,
e aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Bem, não é porque a pessoa talvez não nos entenda que nós somos melhores do que ele. Não é talvez porque a pessoa discorde de nós que talvez essa pessoa possa ser descartada. Aqui diz assim, ó, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, perseverai em oração, vigiando com ações e súplicas, né? E ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo por aqueles que estão pregando o evangelho, no caso aqui, o próprio apóstolo Paulo, para que essa palavra chegue em mais pessoas. Nós pedimos, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, aqueles que estão trabalhando, pelo menos tem que receber as nossas orações. Precisamos orar por eles, para que a palavra vá chegando cada vez em mais pessoas. Porque é assim que Deus vai alcançar o último eleito antes de Cristo voltar. É através da nossa pregação, que é a pregação de Cristo. Estamos lançando a rede. Uma hora esse último eleito vai ser alcançado pela graça. E aí Cristo voltará. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Uma carta com pouco foco no problema, mas muito foco na solução. Nos ensina que uma igreja instruída entende a graça, por isto tem fé e amor. A reconciliação se consuma na perseverança. A revelação do mistério de Cristo em nós é a nossa esperança. Devemos tomar cuidado contra os enganos sutis. Devemos cuidar do nosso próprio pensamento. Devemos trabalhar, uma vez que a palavra está sendo introduzida em nós, trabalhar por essa transformação da nossa vida. As virtudes e os nossos deveres da família devem ser praticados. E nunca sermos negligentes na oração, nem na nossa postura. Cristo foi amplamente apresentado aqui como a plenitude dos tempos. Dele, para ele, são todas as coisas. Ele criou tudo. Nele e para ele. Fora dele, irmãos, não duvidem disso, não haverá vida. Fora dele não haverá alegria. Fora dele não haverá paz. Fora dele não haverá realização pessoal. Não haverá. Porque é nele, por ele, são todas as coisas. Amém. Cristo e somente Cristo. Vou repetir o que disse Spron, né? Dê-me o Jesus da Bíblia, ou não me dê nada. É por Cristo e para Cristo que nós vamos seguindo adiante. Amém. Amém. Quero convidar a Santa